Jesus é maravilhoso. Jesus, a pessoa de Jesus, tudo que ele fazia, tudo que ele falava ou quando se calava, em tudo nós aprendemos com Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 3, não precisa abrir que você já vai abrir outras passagens, diz que em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está tudo nele, tudo dentro de Jesus, tudo em Jesus, na pessoa de Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, vai dizer que Jesus é o reflexo, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos exatamente quem é Deus. Afinal, Jesus é Deus. Então, quando nós observamos Ele, olhamos Ele, nós nos atentamos a Ele, nós estamos vendo toda a sabedoria, todo o conhecimento, nós estamos vendo o resplendor da glória de Deus, nós estamos vendo o próprio Deus. Eu sou apaixonado por Jesus, mas demais. Quinta-feira eu preguei aqui e nós vimos que até o cuspe de Jesus nos ensina. Quando ele cospe no chão, faz lodo, faz um barro, passa no olho do cego para curar o cego de nascença. Existem muitas teorias, mas a que eu mais gosto é que quando a Trindade criou o homem foi feito do barro, do pó da terra. Aquele homem era cego de nascença, ele nasceu cego. Então quando Jesus cospe no chão e faz um barro, é como se ele estivesse passando a mensagem: eu sou o Criador e tenho poder para criar aquilo que te faltava. E ele cospe, porque o cuspe saiu de dentro dele. Quando a Trindade criou o homem, soprou nele o fôlego de vida. De dentro dele veio o fôlego de vida. Então precisava de algo, algum elemento de dentro dele. Eita, cuspe santo, aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ah, como Jesus é bom. Quando eu começo a pensar na pessoa de Jesus, me dá vontade, querido, de ficar só falando assim, ó: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Você pode dizer isso a Ele? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Quando eu vejo como Ele tratava os pecadores, como Ele amava quem era excluído, como Ele foi até o fim, não tem como parar. Lindo, lindo, lindo és, oh aleluia, Jesus. Queridos, observando a vida dele, tudo que ele fez e como nós podemos aprender em cada ato dele, nessa manhã eu quero trazer um momento da vida de Jesus extremamente delicado. Por onde ele passou fazendo bem, curando, ensinando, pregando as boas novas, levando o reino de Deus. Mas ele foi traído, ele foi pego em uma emboscada, bateram nele, xingaram ele, ofenderam ele, levaram ele para alguns julgamentos, tiveram a oportunidade de libertá-lo daquela injustiça, não o fizeram. Ele foi para um caminho de dor carregando uma pesada cruz. E nesse caminho, enquanto batiam nele, riam dele, faziam chacota dele. Até o momento em que ele ficou pendurado em uma cruz por aproximadamente 6 horas.
Por aproximadamente 6 horas, Jesus ficou pendurado em uma cruz. E nessas horas, nesse momento, Jesus fala 7 frases. Enquanto ele está pendurado na cruz, ele fala 7 frases. Eu gostaria de falar com você sobre as frases que Jesus falou enquanto ele estava na cruz. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, ou em João, capítulo 19. Verso 28. Nós vamos ler vários textos. Então tudo será projetado aqui também no Data Show. João 19, 28. Após estar na cruz já algumas horas, Jesus pronuncia a sua primeira frase. E diz assim o texto: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Verso 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Após algumas horas pendurado, a primeira frase que Jesus diz é: tenho sede. Por que Jesus fala que tem sede? Primeiro, como o próprio texto de João diz, para se cumprir as Escrituras. O Salmo 69, no verso 21, diz que o Messias teria sede, e ao pedir água, lhe dariam vinagre para beber. Isso foi escrito mais de 1000 anos antes de Jesus. E em cumprimento a essa profecia, quando Jesus está pendurado, ele diz: tenho sede. Mostrando para as pessoas que estavam ali que ele era o Messias. Ele era aquele que havia sido prometido lá em Gênesis capítulo 3. No momento da sua morte, ele declara: tenho sede, assim como estava escrito que o Messias faria. Agora, tendo sede, lhe dão vinagre. Essa palavra no grego, vinagre, é a mesma palavra utilizada para um vinho estragado, para um vinho extremamente azedo. Era algo extremamente azedo, extremamente. E ele bebe. Um pouco antes disso, quiseram dar uma espécie de anestésico para ele. E ele recusou a bebida, porque ele não podia ter nada que anestesiasse aquela dor. Ele precisava sentir a dor por completo. Mas quando lhe deram algo azedo, ele bebeu. Ele pendurado na cruz, a língua já inchada com sede. E quando ele pede de beber, a maldade humana ressalta. A nossa maldade aparece em cena. E essa maldade aparece para que se cumprisse a profecia. No mesmo Salmo 69, no verso 20, ele diz: procurei por consoladores e ninguém achei. Procurei por quem me desse ajuda e a ninguém encontrei. Quando ele está com sede, colocam vinagre azedo para ele beber, como expressão da nossa maldade. Não havia ninguém para socorrê-lo, não havia ninguém para ajudá-lo, não havia ninguém que pudesse fazer alguma coisa sequer por ele. Ele experimentou na cruz toda a maldade do homem. Toda a maldade que nós podíamos produzir contra ele, nós produzimos na cruz do Calvário. Alguém disse que só lhe deram vinagre porque era muito difícil colocar sal para ele na boca dele, porque se pudesse, teria sido colocado.
Na cruz, quando ele declara: eu tenho sede, a profecia se cumpre e a maldade humana surge em cena. O homem não tinha água para dar, o homem não tinha nada para oferecer. Mas tem um detalhe que me chama muito a atenção. Depois de morto, quando ele já tinha entregado seu espírito ao Pai, o homem continua com maldade e coloca uma lança para furá-lo. E quando o homem tira a lança, o que sai do corpo de Cristo? Água. O homem não tinha água para oferecer a ele, mas mesmo após morto, ele tinha água para dar ao homem. Mesmo após a sua morte, ele tinha o que oferecer. A primeira frase de Jesus ressalta toda a maldade humana. E diante dessa maldade, vem a segunda frase, que está em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, que está escrito, a segunda frase de Jesus na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Logo após experimentar a maldade humana num nível altíssimo, o que o mestre tem para dar? Depois de experimentar, depois de estar com a língua inchada, ter sede, lhe darem algo azedo, o que vem dele? O que ele tem para oferecer para essa humanidade que o maltratou até o último segundo? E o que ele tem para oferecer é perdão. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Quando eu leio essa frase de Jesus, eu penso: como eles não sabem? Queridos, eles eram conscientes do que estavam fazendo com Jesus. Eles tiveram a oportunidade de escolher entre Jesus e entre um criminoso de alta periculosidade. E eles decidiram conscientemente crucificar Jesus. Eles tiveram todo o caminho de cruz para se arrepender e não se arrependeram. Eles sabiam o que estavam fazendo. Jesus pediu água, eles deram vinagre. Em toda a trajetória de Jesus até a cruz, ele não abriu a boca. Ninguém tinha nada para falar dele, ninguém se arrependeu. Mas ainda assim Jesus fala: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é uma oração de Jesus. Depois de tudo isso, falando: Pai, tem misericórdia deles. Ainda assim, tem misericórdia deles. Mesmo eles sendo maus, tem misericórdia deles. Mesmo eles não se arrependendo, tem misericórdia deles. Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Depois de tudo, e a oração de Jesus pedindo misericórdia pelo povo foi atendida. Quando, pastor? Na mesma hora quase. Porque haviam 2 ladrões do lado dele, e os 2 o xingavam. Mas parece que, é que a conjectura é minha, eu posso ver os 2 xingando e Jesus falando: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. No exato momento, conjectura minha, o Espírito Santo sopra no ouvido de um dos ladrões: olha para você, cara, você está aí porque merece. Olha para ele, ele não fez nada. E naquele mesmo momento o ladrão falando: oh, Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. Jesus tinha orado, e nenhuma oração de Jesus cai por terra. 50 dias depois, o povo está reunido em Jerusalém, na festa de Pentecostes. 50 dias, os mesmos que crucificaram estavam reunidos. O Espírito Santo desce, Pedro prega, e após a pregação de Pedro, ó a oração de Jesus. Os homens, Atos capítulo 2, a partir do verso 38, os homens dizem: Pedro,
O que a gente pode fazer, Pedro, para ser salvo? A gente errou, a gente crucificou o Cristo. O que a gente pode fazer? Olha Deus agindo com misericórdia sobre o povo e trazendo arrependimento. A oração de Jesus foi respondida, igreja. O Pai perdoou. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eram cegos guiando cegos. Eles não tinham a menor ideia que estavam diante do Cristo. Eles sabiam de intelecto, mas não havia descido para o coração. Mas na cruz, diante de toda a maldade humana, o que veio do Mestre foi: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. A segunda frase de Jesus é uma frase pedindo perdão. A terceira frase de Jesus está em Lucas 23, no verso 43. Quando um dos malfeitores olha para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Quando entrares, quando for acontecer, lembra de mim. E aí Jesus na cruz solta a terceira frase. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que acontece? Diante da maldade humana, pendurado na cruz, Jesus tem perdão e Jesus tem salvação para oferecer. E o malfeitor disse: quando entrares no seu reino? Jesus falou: quando? Quando? Ele é Deus, não tem quando. Você está pensando no tempo dessa terra, no futuro? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele é eterno, Ele é atemporal, Ele é Senhor do tempo. Você acha que vai acontecer lá na frente? Eu vou te falar que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É como se Jesus falasse assim: ó, eu estou pendurado nisso aqui, e você está achando que vai demorar ainda para eu vir no meu reino? Eu estou pendurado, eu estou preso aqui, eu estou morrendo, e você está pensando que vai demorar por causa da minha condição atual? Não, deixa eu te falar uma coisa: o meu corpo está padecendo hoje, mas hoje ainda o meu espírito estará no reino e você estará comigo. Naquela cruz ele tinha salvação para dar. Ele tinha perdão de pecados, ele tinha salvação para oferecer. A terceira frase de Jesus: eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Ô irmão, preso na cruz, ele nem tinha tirado os pregos, sabe, para fazer um show. Tira o prego, quebra a cruz na cara do soldado e fala: eu lhe garanto, você estará comigo. Não, nada disso. Lá preso, morrendo. Eu imagino que estava até difícil para ele falar nas condições que ele estava, mas de lá ele pôde expressar: eu te garanto. É a garantia que ele dá a todo pecador que se chega a ele. Ele garante. Ele não garantiu baseado nas obras do bandido. Ele falou: eu lhe garanto. É baseado no que eu estou fazendo que eu garanto. É baseado na obra dele que ele garante. É baseado na obra daquela cruz que ele garante que eu e você estaremos com ele no paraíso. Não é baseado nas nossas obras, nem nos nossos méritos. Não é porque a gente é bonzinho ou frequenta o culto de domingo. É porque naquela cruz ele tinha salvação para dar para mim e para você. Ele garante. Nós estaremos com ele no reino. Ele garante. Eu lhe garanto. A garantia é dele. A garantia é dele. A quarta frase que ele solta naquela cruz está em João capítulo 19, verso 26 e 27. Da cruz, pendurado, quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava. Irmão, deixa eu abrir um detalhe aqui. Maria foi demais. Que mulher de fé, irmãos. Que mulher abençoada, irmãos.
nós não somos a favor da idolatria a Maria, mas o exemplo de fé de Maria, o exemplo de fé que ela deu, estando com ele até o final, é algo que a gente precisa debruçar mais sobre a vida dela e estudar mais, assim como a gente faz com Paulo, Pedro e todos os outros. Quando Jesus pendurado viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Verso 27. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Sabe o que acontece aqui? Jesus, o primogênito de Maria, o mais velho. José provavelmente já estava morto, já havia morrido. Quem cuidaria de Maria era o filho mais velho. Maria provavelmente era viúva e o seu filho mais velho estava morrendo. O que seria dela? Maria ficaria desamparada. Maria ficaria à deriva. Algumas viúvas daquela época partiam para mendicância ou para prostituição para sobreviver. Maria ficaria totalmente ao léu. Mas da cruz, Jesus demonstra preocupação com ela. Ele olha para ela, o texto diz que quando ele vê ela ali aos pés da cruz, ele fala: Maria, aí está o seu filho, mulher. Mostrando para João, que era o discípulo a quem ele amava, que estava ali. E ele fala para João: aí está a sua mãe, cuida dela. Tanto que a Bíblia diz, a partir daquele momento, ele o levou para casa. Da cruz, o mestre tinha preocupação com os desamparados. Da cruz, o mestre demonstrou preocupação com quem sofria. Gente, ele estava sofrendo. E ao invés de olhar para o sofrimento dele, ele se preocupou com alguém que iria ficar só, desamparada. Ao invés de olhar para a dor dele, de todos os discípulos dele, sobrou João ali, os outros não estavam ali. Ao invés de olhar para os discípulos que haviam saído e deixado ele lá, ao invés de olhar daquilo que ele podia reclamar, ele tirou os olhos da própria dor e olhou para quem iria sofrer, e se preocupou com quem iria ficar desamparada. Proveu cuidado para Maria, que iria ficar sozinha. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por que você acha que Jesus vai te deixar sozinho? Por que você acha que Jesus não cuida de você? Por que é que você acha que Jesus não está te vendo? Na cruz ele viu alguém que estava desamparado. Quanto mais ressurreto, ele não está te vendo. Porque esse sentimento de abandono, como se você tivesse sido abandonado por ele, como se ele não cuidasse de você. Da cruz ele expressou cuidado, da cruz ele expressou amparo. Ei, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua trazendo cuidado sobre mim e sobre você. Ele continua trazendo amparo para a minha vida e para a sua vida. Ele continua cuidando daqueles que são necessitados. Ele continua trazendo companhia a quem está se sentindo só. Ei, Jesus cuida de você. Você não está sozinho. Da cruz ele expressa perdão, salvação, cuidado. Da cruz ele abre mão totalmente dele. Totalmente. A quinta frase de Jesus, para mim é uma das mais chocantes, está em Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, ele foi pendurado por volta das 9 da manhã. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele gritou:
que significa Deus meu Deus, por que me abandonaste? Essa para mim é uma das frases mais chocantes, porque nesse momento ele sentiu todo o peso do pecado sobre ele, e ele literalmente viveu o inferno na sua alma, que é a total ausência do Pai. E o grito dele é o grito de desespero. Esse grito dele era o meu grito. Esse grito dele, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Era o seu grito. Nesse momento ele está sentindo toda a dor do pecado. Em nenhum momento ele reclamou da dor física. Em nenhum momento ele reclamou porque batiam nele ou porque zombavam dele. Mas na hora de sentir o peso do pecado, ele colocou para fora: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos estudiosos dizem que há uma referência como se nesse momento ele pudesse ver o Pai virando as costas para ele, porque ele estava em pecado, ele se fez pecado por nós. Nesse momento ele se tornou o pecado, ele se tornou todo o pecado, e por isso o Pai vira. Nesse momento, queridos, ele via eu e os meus pecados todinhos. E ele pegou cada um dos meus pecados por toda a minha vida, cada um deles, e falou e pensou: Denis não tem como lidar com isso. É angústia demais para ele, então eu assumo. Os pecados dele, eu assumo. Ele pensou em você e falou: olha, você não tem condição, então eu assumo. Ele pegou a dívida de toda a humanidade sobre ele. E nesse momento ele está com todas as nossas dívidas diante de Deus. E está recebendo a punição por essa dívida. E a angústia é tanto, o inferno que ele está vivendo é tanto, que ele grita. Ele não esconde a dor, ele não pensa: eu não vou gritar porque eu sou o Cristo, o que vão pensar de mim? Não, a dor é muita. E ele grita: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Essa é a quinta frase. Esse grito era meu, essa agonia era minha, essa angústia era nossa. Esse sofrimento é nosso, mas sabe de uma coisa? A gente não vai precisar passar por essa dor. Ele passou por nós. O inferno não é pra gente. Essa angústia nós não viveremos, porque nós estaremos com Ele. O preço foi pago. Ele gritou para que eu e você não tivéssemos que gritar. Ele sofreu para que eu e você não tivéssemos que sofrer. Por isso ele gritou. Por isso, essa foi a quinta frase que ele falou da cruz. A sexta frase está em Lucas 23:46. Quando ele bradou em alta voz, ele gritou muito alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Ele está querendo dizer com isso algumas coisas importantes. A primeira que eu vejo aqui é como ele já havia dito: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Depois de tudo isso, ele está dizendo assim: olha, sofri tudo isso daqui, mas ainda assim, quem entrega o Espírito sou eu, a morte não tem poder sobre mim. Eu entrego o meu Espírito na mão do Pai. E ele entrega o Espírito nas mãos do Pai, tendo a certeza de que ele seria recebido pelo Pai após a morte. Tendo a certeza que quem o receberia após essa morte seria o Pai. Que após aquele momento, o Pai o receberia. O sofrimento daquela dor, o sofrimento daquele momento não alterou a percepção de Jesus. Ele sabia que mesmo diante daquela dor, o espírito dele ainda estava nas mãos do Pai, não da dor. Jesus estava nos ensinando aqui. Ele acabou a vida dele terrena sofrendo muito, mas a despeito de todo o sofrimento, ele tinha certeza que o Pai o receberia. Jesus estava nos ensinando, irmãos. Eu não sei como nós acabaremos nossa vida nessa terra. Não sei como será a nossa transição terrena. A gente pode ter medo da transição, porque dá medo, a gente não sabe se é câncer, se é acidente de carro, se é tiro, se é morrer engasgado. A gente não sabe como vai morrer. E a transição nos assusta. Como vai ser essa morte nos assusta. Eu tenho medo de como que eu vou morrer. Eu queria morrer sem sentir dor nenhuma. Quem também queria? Não é bobo não, né, irmão? A transição nos assusta. Mas o que vem após a transição, nós não precisamos temer. Porque Jesus está nos mostrando aqui que ainda que ele morreu da pior forma possível, após a morte, ele estaria nas mãos do Pai. Eu não sei como será o resto dos nossos dias nessa terra. Não posso te garantir nada. Mas eu aprendo com Jesus que quando a gente fechar os nossos olhos aqui, quem recebe o nosso espírito é o nosso Pai. Não é o diabo, não é o inferno, não são os demônios, não é tormento eterno, não é angústia eterna, não. O nosso espírito vai para as mãos do nosso Pai. Aleluia. Quem recebe o nosso espírito é o Pai. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa certeza. Agora, para a gente finalizar, a última frase de Jesus na cruz. A que mais me choca é o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas a que mais me constrange é essa daqui, João 19:30. Quando, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. A frase dele, está consumado, no grego é a palavra tetelestai, que significa a missão foi acabada completamente. Completamente. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: tudo que eu tinha para fazer foi feito por completo, não sobrou nada, tudo está completo. Sabe o que isso significa? O que ele veio fazer?
Ele veio nos salvar. Essa era a grande missão dele. Quando ele grita, está consumado, ele está gritando, a minha missão foi concluída com sucesso. O que eu vim fazer, eu fiz com sucesso. O pecador está salvo. E não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer mais para ajudar Jesus. Não tem o que fazer mais para ajudar na salvação. Ele começou, Ele terminou, está completo, acabou. Você crê nele, você está salvo, querido. Aleluia. Aleluia. Isso não depende das suas boas obras. Isso não depende do seu jeito maravilhoso de ser. Isso não depende se você é bonzinho. Também não depende se você pisa na bola. Depende da fé nele. Porque o que ele veio fazer, ele começou e ele terminou completamente. Pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, foi Ele que conseguiu a nossa salvação. Aleluia. Quando ele fala está consumado, é uma referência não, Paulo vai fazer uma referência depois, quando Paulo escreve aos Colossenses dizendo, todo escrito de dívida que nos era contrário, todo, ele rasgou, cravando-o na cruz. Irmão, a pensar tudo que Jesus venceu, gente, tudo que ele passou. Ele quis parar no Getsemane. Ele falou, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Quando ele chorou, suando sangue, dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim. Ele sabia a agonia que esperava ele. Ele sabia tudo que ele ia passar. Mas ele falou, todavia seja feita a tua vontade. Ele foi traído naquele mesmo jardim por um beijo. Judas entregou ele por 30 moedas de prata. E ele olha para Judas e fala, amigo, o que você fez? Amigo. Era hora dele pecar, e ele não pecou. Ele é entregue a julgamento. E fazem perguntas para ele, e ele se cala. Depois de apanhar muito, tentam dar para ele uma espécie de um anestésico, vinho, para que ele sofresse menos. E ele decide, não, ele tem que sofrer tudo. Na cruz ele pede água, lhe dão vinagre. Enquanto ele está no alto da cruz, os ladrões o insultam. Ele olha, os discípulos não estão, só está João. Os soldados dão risada dele. E ainda assim ele não peca. Ele sente a dor do inferno. Ele sente o desamparo do Pai. E ainda assim ele não peca. Tudo para poder com alta voz dizer, está consumado. Por que ele fez tudo isso? Por nós, irmão. E tudo que ele quer de mim e de você é que a gente acredite. Que a gente acredite.
Ele passou tudo isso e ele só está falando assim: filho, acredita no que eu fiz. Acredita que o meu sacrifício é suficiente. Acredita que o meu sacrifício é o suficiente. Eu quero sim que você tenha uma vida de santidade, porque o pecado faz mal. Nós devemos nos santificar sim, o pecado faz mal, o pecado gera dor. Mas a nossa salvação não está baseada em nós, está baseada nele. E nós só temos que acreditar, pela fé crer. E quando o diabo vir jogar na nossa mente que pra gente não dá, que pra gente acabou, que a gente não é querido de Deus, a gente se lembrar que da cruz ele bradou: está consumado. Está consumado, acabou. Acabou. Antes de ser traído, ele reúne os discípulos para um momento assim. E ele diz: façam isso toda vez que vocês se reunirem, em memória de mim. Lembrem do que eu fiz por vocês. Aí eu quero te perguntar: por que você não vai tomar ceia hoje? Se é para lembrar do que ele fez? Ou por que você vai deixar o diabo fazendo você se sentir indigno, o pior dos piores? Por quê? Pastor, mas eu pequei, aquele ladrão na cruz foi para a cruz porque era bom? E da cruz ele não salvou? Da cruz ele não pediu perdão? Da cruz ele não expressou preocupação? Na cruz ele já não sentiu toda a angústia? Da cruz ele já não garantiu o paraíso? Nós vamos ceiar em memória dele, em memória do que ele fez por nós. E para encerrar essa mensagem, eu gostaria que você ficasse de pé e dissesse assim: lindo, lindo, lindo és. Os obreiros que vão nos ajudar a servir a ceia, venham aqui, por favor. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Obrigado, Senhor, porque mesmo naquela cruz o Senhor nos ensina demais. Mesmo daquela cruz as suas falas, ó Pai, são impactantes. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Quero chamar o pastor Carlos para orar, consagrando esses elementos. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. As nossas palavras são até vazias diante da grandeza da tua glória, de tudo que Jesus fez por nós. Há momentos que não temos nem o que falar, Pai. Obrigado por Jesus, obrigado pelo sacrifício, obrigado pela horrenda morte que nos trouxe vida. Obrigado porque antes Jesus reuniu os discípulos e ceiou com eles, e agora nós estamos fazendo para lembrar deste momento. Por isso consagra esses elementos, este pão, este cálice, esse suco. Senhor, que pela fé uma gota do teu sangue possa passar nessa vida. Ao ingerir esse cálice, ao comer esse pão, essa pessoa sinta vida. Talvez ela está aqui sentindo indigna, mas Senhor, dá vida, Pai. Uma gota do teu sangue, do sangue de Jesus, pode curar hoje. Senhor, restaura vidas esta noite, nesta manhã e nessa noite, que essa festa vai continuar à noite. Pai, obrigado. Consagre esses elementos para a glória do Senhor Jesus. Você que foi batizado segundo o costume evangélico, permaneça de pé. Você que não vai participar da ceia, pode sentar, mas saiba que esse sacrifício foi por você também. Enquanto nós tomamos a ceia, cantemos: deixou os céus
agora. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em teu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Ele levou sobre si pode falar uma palavra de adoração a Ele. Agradece a Ele por esse amor. Agradece a Ele por não desistir de você. Agradece a Ele por viver a angústia que era sua e minha, por viver a dor que era sua e minha. Adore a Ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por não desistir. Obrigado por do alto daquela cruz continuar. Obrigado pelo do alto daquela cruz o Senhor não voltar atrás. Nós te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício completo. Nós te louvamos pelo sacrifício completo, Pai. Obrigado por nos restaurar. Obrigado por nos pegar à beira do caminho, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, aí no fundo todos pegaram? Tá faltando alguém? Tá faltando ali? Um cálice? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou feliz demais. Oh, querido, que verdade libertadora, irmão.
Que verdade maravilhosa, como é bom lembrar da cruz e do poder de Deus demonstrado naquele lugar. Como é bom lembrar e ter segurança no sacrifício que Ele fez por nós. Aleluia, glória a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, Ele reuniu os discípulos dele para ceiar. Lá tinha pão e vinho. E quando Ele está reunido com os discípulos, Ele diz: olha, façam isso sempre em memória de mim, para vocês não se esquecerem do que eu fiz por vocês, para vocês não tirarem da mente de vocês aquilo que eu fiz por vocês. Naquela mesa onde os 12 estavam, tinha um que queria ser maior que o outro, tinha um que era impulsivo, tinha um que o trairia. Naquela mesa onde os 12 estavam, 12 pecadores, nós estávamos ali representados, pecadores. Mas o Mestre que purifica os pecados estava com eles. Naquela noite, Ele pegou o pão, ergueu aos céus e deu graças. Disse: esse é o meu corpo. Não se esqueçam do que aconteceu com o meu corpo. Ele foi moído em favor de vocês. Não se esqueçam. A dor que era para vocês, eu passarei no meu corpo. Comamos todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Mais um mês, ó Pai, que nós não merecíamos, mais um mês, e a Tua graça nos trouxe até aqui mais um mês, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Aleluia, aleluia. Oh, querido, talvez Deus queira te usar para lembrar alguém o quanto Ele ama essa pessoa. Então nesse momento, troque o cálice com alguns dos seus irmãos, profetize sobre a vida dele, declare o amor de Deus sobre a vida desse irmão. Lembra esse irmão que do alto da cruz Jesus se preocupou com Maria, do alto da cruz Jesus se preocupou com ela, e esse Jesus continua se preocupando com os seus, continua cuidando, amparando aqueles que são dele. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Como Deus é maravilhoso, irmão. Como Deus surpreende a gente, irmão. Talvez você achou que era só mais um culto de ceia. Talvez você achou que o seu mês de fevereiro seria igual foi janeiro, ou igual foi o ano passado. Mas o Senhor nos reuniu nesse lugar para lembrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós, e essa alegria é capaz de transformar a nossa vida, querido. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar, querido. Aleluia, que Deus maravilhoso. Está consumado, igreja. Oh, que maravilha é saber que a gente não deve nada. Está consumado. A gente não deve nada para o diabo. A justiça de Deus está satisfeita em Cristo. Nós somos dele. Acabou, aleluia. Oh glória. Abra o seu cálice, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Naquela mesma noite, ele tomou o cálice em suas mãos, ergueu aos céus e disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. Nós chegamos até aqui por causa desse sangue, o sangue que purifica de todo pecado. Dele tomamos todos. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus
Canta, minha alma. Ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, nele sempre ardente louvor. Você pode aplaudir a Ele, querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.